Meus amigos, muito boa tarde. Meu nome é Túlio. Estou aqui trazendo para vocês, nesta tarde de hoje, mais uma mensagem do Emmanuel do livro Hora Certa, psicografia do Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. A mensagem de hoje é uma mensagem bem curta, porque é uma trovinha, com poucas estrofes aí, com poucos parágrafos, né, melhor dizendo, mas que resume de uma forma brilhante a questão do perdão, o perdão às ofensas. Então esse é o tema que a gente vai tratar hoje durante a nossa breve exposição aqui sobre os comentários, né, do Evangelho, desse livro Hora Certa, que nós estamos já finalizando, porque nós já estamos na lição número 15, e é um livro de 20 capítulos. Para aqueles que estão acompanhando, será legal ter um compêndio aí de 20 lições comentadas sobre esse assunto. Lembrando a todos que, se gostarem do conteúdo, compartilhem, deixem o seu like, se inscrevam no canal, mandem aos amigos pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelos meios sociais aí, para que o canal possa ganhar relevância, né? Esse canal chama-se Reflexões Espiritualistas. O objetivo dele é simplesmente trazer para nós reflexões que cada um fará portas adentro do seu próprio coração, né? Nós nos baseamos na obra do Emmanuel porque é de uma solidez muito grande em relação à doutrina espírita, assim a gente não se engana, não é mesmo? A gente consegue trazer informações assertivas e com muita base doutrinária. O tema da noite é um tema atualíssimo. Lá atrás, 2000 anos atrás, quando Cristo nos falou: reconcilia-te com teu adversário, perdoa os seus inimigos, ore pelos seus inimigos, ele não estava formulando simplesmente teses religiosa-filosóficas. Mas nós veremos dentro em breve que a ciência descortinará que esses ensinamentos de Jesus, na verdade, têm fundamento científico, baseado no pensamento, nas vibrações, não é? Porque toda vez que a gente pensa mal ou recebe mal de alguém, estão em circulação vibrações sutis que ainda a gente não consegue perceber, mas é como a onda de rádio, que a gente não vê também e sintoniza o rádio na estação que a gente quer. Ou uma emissora de TV que a gente liga e assiste lá da Itália, do Japão, não sei onde. Então o pensamento nosso tem muita força, tem muita vibração. Então, por isso que o Cristo asseverou várias vezes: reúne-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, porque depois talvez será tarde demais, né? Por que ele está dizendo isso? Para o nosso próprio benefício. A ciência vai provar que as pessoas que perdoam, que têm mais fraternidade, que agem com mais serenidade, têm mais saúde, são mais felizes, né? Mas a medicina está chegando lá. Já está começando a encontrar, dentro das conexões sutis do nosso cérebro com a nossa mente, né? Porque a mente está situada no espírito, não está no corpo, né? Tanto que quando a gente morre, o corpo fica e o espírito vai, e a mente continua com as mesmas informações que a gente tinha. Eu continuo sendo Túlio, filho do meu pai, da minha mãe, tenho meus filhos, as coisas boas e ruins que eu fiz na vida. Eu continuo sendo eu mesmo, né? Então a mente vai associada ao espírito. Mas a conexão do espírito com o corpo através da mente influencia no corpo físico, né? No corpo psicossomático, como fala o André Luiz na sua brilhante obra
os domínios da mediunidade, né, que é muito relevante, que fala muito sobre o pensamento, né? Tem também uma outra obra do Emmanuel, chama-se A Caminho da Luz, que é muito importante também. Então tem várias obras da doutrina espírita, Pensamento e Vida, do próprio Emmanuel. Estou citando algumas delas aqui, que são relevantes assim nesse sentido, né? Mas, sem mais delongas, vamos direto ao nosso texto da tarde de hoje, que se chama Novidade. É um título curioso porque vocês vão ver porque ele fala novidade. Então ele diz assim: nunca passes recibo de aceitação da ofensa. Agressão é moléstia, que não melhora aos murros. Às vezes quem te fere carrega o peito em chagas. Revide, queixa e mágoa são reações comuns. O perdão, entretanto, é a grande novidade, porque o perdão é amor em ligação com Deus. Olha que maravilha! 6 estrofes, né, com 2 parágrafos cada um, de uma profundidade impressionante, né? Então, assim, bem rapidamente, né, o que ele está falando, né, que a gente não deve se ofender, né, aceitar a ofensa e reagir, né, porque aquele que agride muitas vezes passa por alguma prova, está sob sujeito a algum tipo de obsessão ou de alguma doença ou alguma enfermidade grave nele ou na família, né? Ou perdeu o emprego, está em situação de penúria, está doente da alma, né? Então, aquele que já tem um pouquinho de evangelho tem que aprender nesse momento parar, ter serenidade e não revidar, porque responder o mal com o mal é o que causam as tragédias humanas. A gente, por coincidência, estudou ontem no Evangelho lá da Casa Transitória, na quarta-feira, uma mensagem de Santo Agostinho sobre o duelo. E o duelo era, digamos, comum, aceitável na França lá de 1861, quando essa mensagem foi escrita. Então eu lembrei que o duelo continua hoje, só que mudaram as armas, não é mais a espada, é o revólver. É o acidente de trânsito, que as pessoas saem do carro armadas, com o espírito e o sangue quente, querendo fazer justiça com as próprias mãos. É aquele irmão que vai contra o irmão por conta de uma herança. Ou um filho que se rebela contra o pai, num duelo por uma questão patrimonial. Ou às vezes até por motivos fúteis, como futebol, política, essas coisas assim, né? Então ele diz assim, a agressão, quem está agredindo, já é por si só uma pessoa que merece a nossa compaixão. Não vamos agravar o problema dele com a nossa revolta, nem com o nosso revide. Não vamos pagar com a mesma moeda, vamos pagar com a moeda do perdão, com a moeda do amor, da concórdia. Porque, como diz o ditado popular muito acertado, quando um não quer, dois não briga. Sejamos nós a extinguir o mal, que ter a coragem de suportar aquele às vezes, acesso de fúria de alguém e não revidar. O Santo Agostinho fala nessa mensagem que é mais corajoso aquele que oferece a outra face, se te baterem na direita, oferecer à esquerda, do que a coragem, entre aspas, da honra de ir lá tirar a vida de um indivíduo por uma questão fútil, né? Uma questão, às vezes, tola, ou mesmo grave, né? Cabe-nos perdoar. Então ele fala aí, ó, às vezes quem te fere carrega o peito em chagas. Então não vamos pôr mais lenha na fogueira dessas chagas no coração desse nosso irmão. Vamos tentar suportar,
sem revidar, né? E, se possível, mais à frente, até fazer uma prece por esse nosso irmão, pela situação que ele carrega, não é mesmo? O Emmanuel fala assim, olha, revide, queixa e mágoa são reações comuns. O perdão, entretanto, é a grande novidade. É uma novidade de 2000 anos, é verdade, mas é uma novidade nos dias atuais. Porque o perdão é amor, em ligação com Deus. Eu até diria, em ligação permanente com Deus. Porque Deus é amor. Deus nos ama. E ama também os nossos adversários e eventuais desafetos, tanto quanto nos ama. Para Deus não há distinção entre um e outro. E muitas vezes nós nos sentimos ofendidos, muito mais pelo nosso orgulho ferido, do que propriamente porque tenha sido uma ofensa. O Emmanuel fala também, em outra mensagem que eu li, que muitas vezes os nossos desafetos são nossos professores, porque muitas vezes os amigos não têm coragem, não gostam de falar certas verdades sobre nós, mas os inimigos falam. Então, se aquilo for verdade que ele está falando, aprendamos a lição. Se não for verdade, perdoemos ele e sigamos em frente. Simples assim. Essa é a lição do Cristo, de amar os nossos inimigos. Não significa que você vai ficar abraçado com o seu inimigo para sempre, não. Simplesmente que você não vai ficar com ressentimentos. Porque a mágoa, que ele fala aqui, revide, queixa e mágoa, a mágoa é um bichinho invisível que fica lá dentro dos nossos corações, nos atormentando. Então, se nós não dermos motivo àquela violência, àquela agressão, àquela ofensa, nós estejamos com a nossa consciência tranquila e deixemos a Deus que resolva a situação com aquele nosso irmão a seu tempo, porque Deus também não vai cobrar dele imediatamente, vai esperar uma oportunidade, porque sabe como Deus trabalha? Deus trabalha com amor, vai procurar reconciliar aquelas criaturas em atitudes de amor, não de revide, não de revolta, não de queixa, não de agressividade, mas de serenidade, de fraternidade. Essa é a lição que a doutrina espírita vem nos trazer, relembrando os ensinamentos de Jesus. A doutrina espírita nada mais é do que a rememoração, é a revivência dos ensinamentos do Cristo. É a terceira revelação. A primeira foi Moisés, a segunda o Cristo e a terceira é a doutrina espírita. Mas que vem apenas revelar a questão da reencarnação e reforçar a existência da vida após a morte. Mas a base moral da doutrina espírita é o Evangelho de Jesus, sem tirar nem pôr uma vírgula, nem um tio. Então, que nós saibamos, analisar a nós mesmos para verificar lá no fim do dia se nós agimos bem, se não agimos com aquela pessoa, se nós fomos tolerantes ou não, se fomos intolerantes, e se não fomos bem, fazer uma prece para nos dar força, coragem, para, se possível, reparar aquele erro, enquanto é possível. E se não for possível, orar pelo nosso, entre aspas, adversário, porque adversário não deveríamos ter nenhum, para evitar que esta situação, às vezes pequenina, se transforme numa aversão longa, duradoura, que poderia inclusive redundar em inimizades e situações mais complexas mais à frente para serem resolvidas, Então, estejamos com a nossa consciência tranquila, sigamos em frente e deixemos a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, amoroso, que nos ama a todos, que vai resolver essas situações
a seu tempo e hora, tá bom? É isso aí, minha gente. Um beijo aí no coração de todos. Boa semana. Já está acabando a semana, né? Já estamos na quinta-feira quando eu estou gravando esse vídeo aqui. Mas até a semana que vem, se Deus quiser. E não esqueçam de compartilhar, por favor, esse vídeo com os seus amigos, para que eles possam também assistir e, enfim, saberem se gostam ou não do nosso canal Reflexões Espiritualistas, tá bom? Beijos, fiquem com Deus.